Quem esteve aqui domingo anterior ouviu a palavra de Deus sobre a vida só tem sentido em Jesus. Aliás, vida de verdade, para quem já experimentou, sabe que é só em Jesus mesmo. Pois foi em Jesus que nós tivemos origem, porque a Efésios, uma carta super cristocêntrica, diz que em Jesus nós conhecemos a nossa origem. Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Essa é a nossa origem. Você nasceu no coração de Deus antes dele ter criado o mundo. Você tem uma identidade nele. Deus deu a você o poder de ser chamado filho de Deus. Essa é a sua identidade. E aqueles que sabem quem são, se você sabe quem é, você também conhece seu propósito de ser o que você é. Então nós sabemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E quem sabe de onde veio, quem sabe quem é, quem sabe para o que veio, sabe também para onde está indo. Nós vivemos uma eternidade toda ao lado de Jesus. Nosso destino não é aqui nesta terra, nosso fim não é aqui nesta terra, porque nós temos uma eternidade toda para viver. Isso nós pregamos baseado em Efésios capítulo 1, nessa carta que tudo é cristocêntrico, é em Jesus, em Jesus, em Jesus. E hoje nós vamos para o capítulo 2, onde há uma palavra forte, que nós somos um poema de Deus. Sim, você é um poema de Deus, e o mundo está lendo esse poema e está conhecendo Deus através das suas boas obras. O mundo está lendo esse poema e está percebendo que você era escravo de um monte de coisa que não é escravo mais. O mundo está lendo este poema para saber que em Cristo você tem uma nova vida. O mundo está lendo este poema e está percebendo que a graça de Deus fez em você e está fazendo através de você. E o mundo está lendo este poema através das boas obras que você, juntamente com o corpo de Cristo, está realizando aqui na terra. Tudo para a glória de Deus. Vamos lá então, mergulhar nesta palavra, e você vai perceber que este é um poema que pode ser declamado em 4 estrofes. 4 estrofes que você próprio declamar. Você próprio pode afirmar este poema de Deus na sua vida. Você é um poema de Deus. Você pode declamar. Primeira estrofe: eu estava morto. Segunda estrofe: em Cristo ganhei vida. Terceira estrofe: sou salvo pela graça. E quarta estrofe: predestinado às boas obras. Então vamos lá, a primeira estrofe dessa poesia tão linda que Deus está escrevendo através de você. Eu era um morto-vivo. Isso não é nenhuma mensagem calcada, né, no seriado ou na minissérie, ou seja lá o que for o nome que podemos dar a isso, Walking Dead. Não, mas tem a ver, porque essas histórias de zumbis é justamente sobre aquele que, depois de ter morrido por alguma coisa extraordinária que aconteceu, voltou à vida, mas não é uma vida de verdade. Ele continua morto, mas por causa de alguma ação lá, ele vive uma vida de morto-vivo. Veja se não é o que está escrito aqui na palavra. Efésios 2, capítulo 1 a 3, você pode acessar a sua Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia, se for de papel, mas também terá aqui na tela. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles,
satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e seus pensamentos. Você vê, a palavra aqui está indicando alguma coisa que acontecia, mas que não acontece mais, ou pelo menos não deveria acontecer mais. Então vamos lá. Existem duas palavrinhas muito importantes. Primeira é a palavra delito. A palavra delito que aparece aí vem do grego, né, que no grego é paraptoma, que significa cair ao lado, traz a ideia de dar um passo em falso que produz queda. Aquela pessoa que vai andando, de repente encontra com coisas que ele tropeça e tropeça até que ele caia. Então, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e hoje você, iluminado pelo mesmo Espírito, há de entender que essa é a vida que você vivia antes, uma vida cheia de tropeços, sem domínio próprio, sem domínio de Deus, e você vivia caindo, não vive mais. Pecado é amartia no grego, que significa falha ou erro, daquela ideia de errar o alvo. Tem um alvo, mas você está sempre errando o alvo. Quando nós estávamos mortos, nós andávamos como bêbados, em uma vida trôpega, desordenada, cheia de quedas. Isso é quem nós éramos. Por isso que nesse poema que o mundo está lendo, você tem que permitir que Deus diga para você, diga através de você: eu era assim, agora não sou mais. Eu era um morto-vivo e agora não sou mais. Tem aí 3 palavrinhas importantes sobre os domínios da morte na sua vida, e a gente vai aplicar, você vai perceber como isso atua na sua vida. O primeiro domínio da morte é o mundo, é o sistema de valores organizado, né, contra Deus e sua vontade. Mundo, sistema de valores organizado contra Deus e contra a sua vontade. Não é verdade que existe realmente esse sistema de valores que são bem organizados contra Deus e a sua palavra, a sua vontade? Perceba, Paulo, e aqui eu cito totalmente algo que está dentro do contexto teológico do que Paulo fala, lá em Romanos 12, ele diz assim: não se amoldem a este mundo. Ele estava dizendo assim: não deixe que este mundo, um mundo que tem formas para você, formate você segundo esta forma, para você viver segundo os valores do mundo, porque você já foi livre deste mundo. O mundo, ele tem valores e ele tem moldes para você viver. Por exemplo, no que diz respeito desde a concepção da vida, hoje o que o mundo prega é o seguinte: a mulher, ela deve ter o domínio do seu corpo, o que a princípio parece bom, uma libertação da mulher, que não deve ser oprimida e deve ter a sua vida livre, sim, não é? Para Deus não há acepção de pessoas, todos somos livres, todos, tanto faz se é homem, se é mulher, se é negro, se é branco, se é amarelo, todos somos iguais diante de Deus, e Deus quer que nós vivamos livres. Bom, começa bem, mas depois diz: se a mulher tiver uma gravidez indesejada, ela deve ter o direito de tirar, abortar. Bom, aí só está olhando o direito da mulher. E o direito do bebê? Será que se o bebê pudesse se manifestar, né, se ele pudesse ir até ter um advogado de defesa, e aí, né, colocado num tribunal, ele não defenderia também o seu direito de viver? Formas do mundo. Por exemplo, desde quando a criança vai se desenvolvendo, o mundo tem mensagens, por exemplo, sobre a sexualidade, não é verdade? E hoje isso está sendo muito discutido, e é claro que cada um de nós temos direitos sobre nossas escolhas. Sim, se há uma pessoa madura,
adulta. Então ela quer escolher uma sexualidade que não é segundo a palavra de Deus, ok, não é segundo a Bíblia, ok, ela tem esse direito, perfeito. Agora, quem não quer viver sobre essa nova ideologia de sexualidade ou de gênero, ela pode, claro, também escolher não. Só que a forma do mundo agora é assim, não, olha, você tem que respeitar. Então, se uma criança, por uma curiosidade talvez infantil, achar que o menininho deve beijar o menininho, a menininha deve beijar a menininha, os pais não devem ter influência nisso, devem deixar fluir naturalmente na criança aquela ideia que ela está tendo, né? E se o pai fizer isso, então o Estado tem que tomar uma providência para que esse pai não force essa criança a ser aquilo que ela não quer ser. Formas do mundo, não é verdade? Formas do mundo. Então, existe uma sexualidade que é contra a palavra de Deus, que é contra a Bíblia. Você pode até discordar da Bíblia, todos devem ter esse direito de discordar da Bíblia, assim como devem ter o direito de concordar com ela e de querer viver segundo este padrão. Mas o mundo tem uma outra forma sobre a sexualidade. Por exemplo, no que diz respeito a quem é que educa quem, também o mundo tem um padrão. Olha, os pais têm o direito de educar os seus filhos até um certo limite. A partir daí o Estado deve interferir. Formas do mundo. A palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer ao Estado. Não, a palavra de Deus diz que os filhos devem obedecer aos pais. E ali dentro da Bíblia existe todo um ensinamento que os pais devem seguir para que os filhos obedeçam aos pais no Senhor. Mas são formas do mundo, que são contra todos os valores do mundo. Muito bem. Você pode achar várias outras coisas. E você pode ver, o mundo ele tem uma vitrine, né? Ele tem uma vitrine. E muitas coisas, até num simples filme de comédia romântica, olha, não, estou assistindo que a restrição é 10 anos. Pode ter coisas ali que querem atrair você, e através daquilo que você vê, conquistar um lugar na sua mente, para que o mundo atraia você de tal maneira, que você caia nessa forma do mundo, para que às vezes, sem perceber mesmo, comece a tomar a forma do mundo. Por isso, nunca deixe o seu cérebro totalmente neutro. Você precisa sempre assistir qualquer coisa e ouvir qualquer coisa com análise da mente de Cristo que está em você. Potestade do ar é outro domínio da morte, que é Satanás, não é? Ali, Paulo está dizendo que nós estávamos sob o domínio do principado da potestade do ar, e nós andávamos sobre o domínio daquele que agora está operando sobre os filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, agora você é um filho de Deus, você é o filho da obediência. Então, Paulo está dizendo, olha, existe sim um ser espiritual, Satanás, né? Isso é meio fora de moda ficar falando de diabo, de Deus, de céu e de inferno, mas enfim, nós vamos continuar pregando a palavra de Deus, né? Então aí, ele diz assim, esse ser é o comandante, ele é o príncipe deste mundo, como o próprio Jesus se referiu a ele. Então, ele comanda esse sistema de valores para dominar as pessoas. E Paulo está dizendo, vocês eram dominados por esse principado, vocês eram dominados por Satanás, agora não são mais. Vocês foram libertos desse domínio de morte. Vocês não precisam mais viver sobre este medo. Vocês não precisam mais viver sobre este domínio. Porque o que Satanás faz é buscar tirar você da presença de Deus, tirar você do caminho de Deus, para prejudicar você e para você viver, mesmo tendo vida em Cristo Jesus, como se fosse um morto-vivo. E Paulo está alertando, não faça isso, vocês já venceram Satanás.
Ele não tem mais domínio sobre vocês. O terceiro domínio é o domínio da carne, que olha só a ligação que tem. Tem o mundo, tem o príncipe deste mundo, quer dizer, ele que elabora todas essas estratégias para montar um sistema de valores que é contra Deus e a sua palavra, e tem a sua carne. Paulo aqui se refere à carne como se fosse um linguajar, aliás, aqui, não exatamente essa palavra, mas lá em Gálatas, quando ele fala de obras da carne, ele diz que a carne é a base de operação de Satanás e do mundo. Ele está usando um termo militar, quer dizer, qual é a base de operação do mundo e de Satanás? É a carne, porque a carne é aquilo que são... Paulo não está falando da sua carne, essa carne aqui, física, né? Ele está falando daquilo em você, que por viver neste mundo ainda permanece na sua natureza. Você tem uma natureza humana que está sendo redimida através de um processo de santificação. Mas por enquanto ainda existe uma luta dentro de você contra os desejos da carne. Então Paulo está dizendo assim, vai ter provocações, vão existir, vocês irão passar por tentações, e essa tentação visa tirar você do propósito de Deus, mas Paulo está afirmando aqui, mas vocês não estão mais sujeitos ao domínio da carne. Quando um crente diz assim, um filho de Deus diz assim, olha, eu até quis resistir, mas a tentação foi maior que eu, ele está coberto de razão. Porque a tentação, ele sempre vai ser maior que você, mas nunca será maior do que o Deus que está em você. E se você estiver em espírito, você pode viver uma vida santa. Sim, você pode vencer todas as tentações, sim, porque a sua carne não tem mais domínio sobre você. Quem tem domínio sobre você agora, não são mais os desejos que você tinha no mundo e que você queria satisfazer, aquela coisa hedonista, faça o que lhe dá prazer. Não, agora isso não é mais um domínio sobre você. Agora o Espírito Santo vai me levar a não fazer aquilo que a carne deseja que eu faça, mas vai me levar a fazer aquilo que o Espírito Santo deseja que eu faça. É diferente, agora não é mais o que eu quero, mas é o que Jesus quer, e eu tenho poder no Espírito Santo para vencer todos os desejos da minha carne. Uau! Você é livre de todo e qualquer domínio deste mundo de Satanás ou de sua carne, porque em Cristo você está vivo. Você era um morto-vivo, agora você é um salvo. Você tem vida agora em Cristo Jesus, que é justamente a nossa segunda estrofe dessa declaração desse poema. Em Cristo ganhei vida, ou ganhei vida em Cristo, ganhei vida em Cristo. Eu até queria pedir para você declamar. Eu queria que você dissesse assim comigo, eu estava morto. Você pode dizer, vamos lá, 1, 2, 3. Eu estava morto. Não, agora eu quero ver se vocês querem declamar essa poesia com mais força e beleza. Diga assim, eu estava morto, diga. Agora você vai dizer assim, ganhei vida em Cristo, vamos lá? Olha que declamação bonita de vocês, gente. Você ganhou vida em Cristo. Vamos ler os versículos na palavra. Tudo está na palavra. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Tudo é em Jesus, né? Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. A graça já venceu, é o que cantamos agora há pouco. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em
Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Está percebendo? A vida só tem sentido em Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Em Jesus ganhei vida. Veja só qual que é a ação e o propósito dessa ação. O nosso Deus, diz a palavra, que é rico em quê? Em misericórdia, nos deu vida em Cristo, por causa do seu grande amor. O nosso Deus, que é rico em misericórdia, nos deu vida em Cristo, por causa do seu grande amor. Olha que coisa maravilhosa. Aqui nós temos uma ação e um propósito. Qual é a ação? Ele nos ressuscitou. A ação de Deus em nós, Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar nas regiões ou nos lugares celestiais. Por que é que Deus nos... Porque você declarou, todos nós estávamos mortos, mas agora Jesus opera através da sua graça a ressurreição. Ele tira você lá da morte e põe você aonde? Nos lugares celestiais. Qual o propósito? Mostrar às eras futuras a riqueza de sua graça. Esse é o propósito. Mostrar às eras futuras a riqueza de sua graça, demonstrando assim a sua bondade. Que linda ação, que lindo propósito. Bom, isso que estamos falando agora, do que Jesus fez, nós estávamos mortos, mas em Cristo nós ganhamos vida, Ele nos ressuscitou, segundo a sua misericórdia, e nos colocou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Significa que você antes, quando estava morto, estava sobre os domínios da morte. Agora não tem mais os domínios da morte, porque você saiu de lá do seu túmulo de morte, controlado por este mundo, por Satanás e por sua carne, e agora você foi levantado às regiões celestiais em Cristo Jesus. A mente de Jesus está em você, o poder do Espírito Santo habita em você, e você pode fazer a vontade do Pai, porque agora você é diferente do que era antes, quando não tinha Jesus. Você é alguém que estava morto, mas foi ressuscitado, ganhou vida em Jesus, para mostrar a todos. Por isso que você é poema, porque o poema, ele quer mostrar alguma coisa, e você é um poema de Deus para mostrar neste tempo e as eras futuras, assim como foi nos irmãos lá do passado, mostraram as eras futuras, a riqueza da graça de Jesus. Você é um poema escrito por Deus para mostrar essa graça de Jesus através de você. Sabe por quê? Você é salvo pela graça. Veja o que diz o versículo 7. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? Então vamos lá, vamos ver se você está acompanhando a declamação. Diga assim: eu estava morto, em Cristo ganhei vida, sou salvo pela graça. Amém? Bom, olha aqui comigo. Algumas pessoas têm a tendência a dizer assim: eu sou salvo pela fé. Não. Acompanhe. Você é salvo pela... mediante a... E até a fé que você tem não é sua. É o que ele diz. Mediante a fé. Isto não vem de vocês. Não vem de vocês.
é um dom, é uma dádiva de Deus. Até para você acreditar em Deus, você precisou da fé que veio dele para você acreditar nele. Então agora acompanhe o meu raciocínio, não me confunda, né? Porque há algumas pessoas que têm, por exemplo, medo de perder a salvação. Medo de perder a salvação. Por que eles têm medo de perder a salvação? Porque quando vocês perguntam para ela, como é que você foi salvo? Elas até respondem corretamente, dizem assim, sou salvo pela graça. Ok. Aí você pergunta assim, então por que você tem medo de perder a salvação se o que você ganhou é de graça? Ele diz, não, é porque se eu não perseverar, eu vou perder a salvação. Aqui na minha mente, na minha razão aqui, eu fico pensando assim, quer dizer que quando você foi salvo, ganhou um presente de Deus, e até a fé foi Deus que te deu. Só que aí, quando você caminha na vida, você tem medo de perder a salvação. E por que você tem medo de perder a salvação? Não, porque se eu voltar a pecar, quer dizer que quem te garante a salvação é se você pecar ou não pecar mais, ou é a graça de Jesus? A pessoa, não, é a graça de Jesus. Olha só, na minha maneira de ver, a teologia que prega que a gente perde salvação porque peca de novo, é uma teologia humanista, porque está baseado na força e no poder do homem. Eu não sou salvo porque eu sou bonzinho. Agora, eu não posso deixar e perder a salvação porque eu virei malzinho. Não! Eu vou continuar sendo salvo, sustentado pela graça de Deus. É a graça que me salvou e é a graça que me sustenta na salvação. Você entende? Você percebe? Aí alguns dizem assim, isso aí é a pregação da graça barata, que alguns confundem que isso é graça barata. Graça não pode ser barata, porque foi pago um alto preço lá na cruz. E você também vai pagar um alto preço por seguir isso daí, que significa exatamente você renunciar a si mesmo, às suas próprias vontades, para servir a Jesus. Não é renunciar a um desejo ou outro, não, é ter Jesus como Senhor da sua vida, isso não é barato. Nós somos salvos pela graça, e temos que tomar cuidado com essa inversão de valores, que começa com Deus, mas termina com você. Não, começa em Deus, permanece em Deus, e vai terminar em Deus. Tudo é Deus. Se eu faço alguma coisa para merecer a salvação, ou para não perder a salvação, aí já não é Deus, aí sou eu. Então aí já não, aí já teve inversão aí. Tudo é para a glória de Deus, para que ninguém se glorie. Vou citar Martinho Lutero. Martinho Lutero disse, não é contra as obras que lutamos. Olha só. Porque Lutero estava dizendo, tem gente que está querendo, naquela época a luta dele era justamente essa. Tem gente que acha que pode comprar Deus ou um terreno no céu através de boas obras e de grandes dádivas. Não. Olha só. Mas alguns dizem, quer dizer que não precisa fazer boas obras. Aí ele escreveu, não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança nas obras. Não é contra as obras que lutamos, mas contra a confiança das obras. Agora, você diz assim, bom, então, se é assim, não preciso fazer boas obras. Então, se é assim, vou viver uma vida segundo o meu próprio querer, eu já sou salvo mesmo, que se dane. Sou salvo, vou fazer o que me der na cabeça, que eu não perco salvação. Se você assim pensar, você está pensando contra tudo que eu preguei até agora. Porque se você, graça operou em você, para livrar você do domínio deste mundo, do domínio de Satanás e do domínio dos desejos da sua carne, e você diz que vai ser salvo e vai fazer os desejos deste mundo da sua carne, então você não se converteu. Você entende? O raciocínio não é o que eu
vou fazer vai me garantir alguma coisa. Não é isso não. É que é o seguinte, Paulo está dizendo assim, olha, quem estava sem Jesus, estava caminhando sobre o domínio da morte, sobre o domínio deste mundo, sobre o domínio de Satanás e sobre o domínio dos seus próprios desejos. Teve um tempo que ele parou, ele encontrou com Jesus e ele se converteu. Agora ele está indo para outro destino. Agora ele está tendo a mente de Cristo. Agora ele se converteu dos seus maus caminhos para andar nos bons caminhos. Ele se converteu para andar no caminho de Deus. Agora, se ele pensa que ele vai ter salvação só porque ele quer fazer uma troquinha com Deus, ele não entregou a vida dele para Jesus. Quem entrega a vida para Jesus vai fazer vontade de Jesus. Por isso que o final, a última estrofe dessa poesia é: sou predestinado para as boas obras. Ou seja, lembra da mensagem passada? Deus nos escolheu em Jesus, né? Nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo, para ser o quê? Filhos. Sabe o que o texto diz? Para sermos santos e irrepreensíveis. A mesma palavra usada lá atrás para dizer que você é predestinado para ser filho, está aqui também no versículo 10. Olha o que está escrito no versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que a praticássemos. Ei, você percebe isso aqui? Você lê o texto, a palavra que diz aqui, porque nós somos criação de Deus, aqui que está a palavra poema do grego, que é poema de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a qual Deus preparou de antemão. Aqui a palavra no grego, proorizo, que diz que você foi também predestinado, prooridizo, que diz que você foi predestinado para a salvação. Então, a mesma palavra que diz que nós somos predestinados para a nossa eleição em Cristo, para a nossa salvação, desde antes da fundação do mundo, é usada aqui também para dizer que fomos para as boas obras. Porque desde lá daquele texto diz que nós fomos predestinados à salvação para sermos santos e irrepreensíveis. Isso já está no primeiro capítulo. E aqui também. Sou predestinado para as boas obras. Fazer boas obras, ora pois, deve ser o estilo do viver diário de quem já passou da morte para a vida. Ou seja, aquele que foi salvo por Cristo Jesus, aquele que tem nova vida em Cristo, foi predestinado para as boas obras. Diz respeito ao que Jesus falou sobre a boa árvore e má. Quando você pensa assim, não, eu fui salvo e agora pronto, dane-se o resto, não, tem alguma coisa errada, porque o próprio Jesus diz que a árvore boa dá bons frutos, não é? E a árvore má dá o quê? Maus frutos. Você é um poema de Deus. Você é um poema de Deus em Cristo Jesus. Deus está escrevendo o seu poema em nós, para o mundo ler e saber que Cristo vive em nós, e é através das boas obras. As pessoas lá fora não veem Jesus como eu estou te vendo aqui. Você olha do lado, você vê uma pessoa, mas você não olha assim, né, já citei isso na primeira mensagem. Não, as pessoas querem ver Jesus através da sua vida, das suas boas obras, e assim o Pai é glorificado, através das boas obras, através de você, que é um poema de Deus. Para ainda enfatizar mais a questão da árvore e seus frutos, vou citar de novo Lutero. Lutero disse: as boas obras
não tornam bom o homem. Mas o homem bom pratica boas obras. As obras más não tornam mal o homem, mas o homem mau pratica obras más. Ou seja, quem foi transformado por Jesus, tem a semente lembra da semente do Espírito? Tem a semente do Espírito Santo, ele foi gerado, ele foi regenerado pela semente do Espírito, a exemplo do nosso irmão primogênito. Então, não são boas obras que vão me fazer de mim, vou fazer um monte de boas obras assim, eu serei um bom homem. Não, e nem aquele cara que fala, não consigo, vou fazer más obras. Não, é a essência que determina, quais são as obras que eu farei. Se sou um homem transformado à imagem e semelhança de Cristo, eu produzirei boas obras. Se não sou, eu farei as más obras. Isso não quer dizer que você vai se tornar, presta atenção nisso, perfeito, de uma hora para outra, você vai ser igualzinho a Jesus. Não, lembra-se que lá no passado, Cristo nos redimiu, né? Isso significa eleição, você foi eleito. No presente, Cristo está nos redimindo, que significa o processo de santificação. E no futuro, Ele nos redimirá, ou seja, processo de glorificação. Nosso corpo será glorificado. Mas enquanto estamos na terra, nós estamos passando por um processo de santificação. Por isso não fique perturbado, querendo se julgar ou julgar ao outro. A obra dele, então isso não é salvo. Não, existe um processo de santificação. Você já foi livre de todos aqueles poderes que atuavam sobre você, estabeleciam domínio sobre você, e agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus, que está passando por um processo de santificação. Entregue-se cada vez mais ao poder do Espírito Santo, para que este processo de santificação faça de você cada vez mais um belo poema de Deus, através das boas obras, para que o mundo olhe para a sua vida e conheça quem é Jesus, para que o nome de Deus seja glorificado. Amém? Mas nunca confie nas boas obras, nunca. Não, agora eu sou bonzinho, sou melhor que você, eu faço boas obras, você é pior que eu, não. Sabe por quê? Toda vez que você fizer isso, você tira a glória de Deus e traz para o homem, aí já não presta mais. Toda vez que você faz isso, não presta. Deus seja louvado através da sua vida. Amém? Então bora lá, fique em pé. Agora você é um poeta declamador. E o poema é você mesmo, tá bom? Então, peito para fora, barriga para dentro. É difícil às vezes, barriguinha fica. Peito para fora, barriga para dentro. Respira fundo. Você não fala inspirando, você tem que falar soltando o ar, entendeu? Eu aprendi isso no Summit. Então, aí você vai declamar agora. Então, repita comigo, olha lá, respira. E diga, eu estava morto. Diga. Em Cristo ganhei vida. Diga. Sou salvo pela graça. Predestinado às boas obras. Esse é você. Ei, não deixe que ninguém diga que você é o que você não é. Porque Deus é quem determina quem você é. E em Cristo, você pode ser exatamente aquilo que Deus deseja que você faça. Agora que você falou esse poema, e você concorda com isso, dê a sua assinatura, não digital, a sua assinatura espiritual, que você concorda com a palavra de Deus. Amém?